Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e o nosso assunto de hoje deve ajudar muita gente, né? Como procurar um terapeuta? Será que a gente começa pondo no Google lá, né? Psicólogo São Paulo e começa a ver os primeiros resultados, né? Será que a gente pede uma indicação para quem já faz? Mas aí às vezes tem aquela dúvida, mas se ele já faz, eu não vou poder fazer com ele? Fica umas dúvidas assim, né? Esse é um episódio muito especial do Entre Mentes, porque esse assunto eu acho bastante interessante, apesar de ser muito comum essa dúvida e a gente encontrar pouco material que ajude, ele faz parte de uma série de conteúdos especiais que a gente está fazendo no Setembro Amarelo. Quem acompanha aí as redes do Drauzio devem ter visto. E quem está acompanhando deve estar vendo que quem está tomando a frente aí desses conteúdos especiais é o Jairo Bauer, psiquiatra, que está hoje aqui comigo, né? E aí é um prazer, que todo mundo conhece, tem um jeito muito especial para falar sobre os assuntos delicados como sexualidade e todos os que saúde mental, né? Sempre a gente sabe que é muito difícil falar sobre isso com a delicadeza que ele tem, né? Obrigado por estar com a gente aí nesse projeto, Jairo. Obrigado, Luiz. Muito feliz de estar aqui no Entre Mentes, teu podcast que é um arraso. e mandar um beijão ali para Elânia. Eu participei com ela recentemente de um debate de um programa no UOL. Tava com saudades de fazer eventos online com a Elânia. A Elânia Francisca é a psicóloga que vai ajudar a gente aqui a esclarecer esses pontos. Obrigado por ter topado, Elânia. Obrigada, eu que agradeço. Jairo, mandar um beijo para Jairo também. Beijo, vamos matar essa saudade. Então vamos começar aqui a nossa conversa, né? Eu queria só, antes dessa pauta mesmo, que é como buscar, né? Como de fato procurar, dar um passinho atrás para ajudar quem pode estar naquele limiar que é um pouco assim, tirando um caso muito evidente, né, de que a pessoa está numa crise muito difícil e que aí é óbvio que ela faria bom uso de uma terapia, e desconsiderando que todo mundo se beneficiaria de fazer, né, idealmente, mas vamos ver alguém que assim, tá naquela dúvida, né? Só que aí tem uns fatores que começam a pesar, porque ela não tá mal o suficiente para ser óbvio, e também às vezes ela não encontra um lugar que tem um custo acessível. Na rotina dela é difícil encaixar porque é longe. Tem alguma coisa, Elânia, que a gente possa fazer para ajudar essa pessoa a dizer, não, se você está nessa situação, leva isso em conta e aí, beleza, você pode esperar mais, talvez um pouco, porque a gente gosta de ser um tanto realista, né? Então, por mais que seja bom, às vezes falar, não, beleza, você nesse caso talvez possa esperar. Você não, acho que vale a pena decidir e aí começar a procura. E aí a gente segue nossa conversa com a pauta de verdade do programa. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar com relação à busca pela psicoterapia é se você já fez essa pergunta para você, né? Será que eu preciso fazer psicoterapia? Muito provavelmente sim, né? Porque quando a gente inicia esse movimento de olhar para dentro, de pensar as nossas questões, já é um indício de que a psicoterapia pode te beneficiar. Então, geralmente isso acontece de dentro para fora, né? Quando eu começo a pensar, será que eu preciso mesmo de terapia? Ou em alguns momentos acontece de fora para dentro, quando alguém diz, olha, isso aí está virando uma constante na sua vida, tenho percebido que você mudou bastante, né? Só que aí quando a pessoa fala de fora para dentro, você também de dentro vai pensando, nossa, isso que ela me disse faz sentido. Então, quando você começa a refletir sobre você mesma, nesse lugar de, será que eu preciso olhar mais para mim? Esse é o momento perfeito de a gente pensar, sim, a psicoterapia é uma alternativa para mim e pode me beneficiar muito. Diga aí, Jairo, prossiga. Eu estava pensando, fugindo um pouco da nossa pauta, eu estava pensando um pouco no que a Elânia estava falando, e quando eu fui pensar na minha história com psicoterapia, né? Eu comecei, a minha primeira psicoterapia, eu tinha várias questões que eu ia lidando, mas eu percebia que eu tinha sofrimento, que tinha dificuldade, mas eu não tinha dinheiro, eu estava na escola, eu estava no começo da faculdade, eu ia empurrando com a barriga. As gerações anteriores também, Luiz, eu fico com a sensação que a gente tinha ainda mais preconceito e estigma do que essa, né? Dessas gerações mais atuais para falar de psicoterapia ou para pensar na possibilidade de fazer psicoterapia. Aí um dia chegou um momento que eu estava assim numa crise mais complexa, aí eu falei, não, agora não dá, ou eu vou. Mas não precisaria ter chegado nesse ponto, né? Isso que a Elânia fala, né? Às vezes a gente já está se fazendo essa pergunta, a gente já está buscando respostas, a gente, né? Aí eu falei, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Porque demora um tempo para você metabolizar o que você precisa, né? Mas não precisa chegar ali na crise para ir, né? Eu acho que isso que a Elânia falou é super importante, assim, quando você
começa a perguntar, será que? Já é um bom indicativo que está na hora. E aí, eu vou engatar essa história, Elânia, e te perguntar o seguinte: tem muita gente que tem muita dúvida entre os termos, né? Terapia, psicoterapia, análise, psicanálise. Você consegue dar uma separadona básica para a gente nessas questões todas? Sim, eu acho que isso é importante, né, para a gente pensar e tirar das pessoas que procuram a psicoterapia, tirar esse peso, né, parece que quando você decide, tá, eu vou fazer psicoterapia, eu quero estar, então, no processo de olhar para dentro, parece que agora você mergulha num movimento de ter que formar-se em psicologia também, né, então eu preciso saber o que é psicologia, o que é psicanálise, o que é análise, né, o que é terapêutico. Então, acho que a gente saber o básico é importante para nos dar um sul, né, nos ajudar a pensar um pouco o que a gente quer. Então, eu vou usar 3 termos aí: terapia, psicoterapia e análise. Então, a terapia, se a gente for pensar terapia, o que significa a palavra terapia, né? Processo de cura, caminhar para o curar-se. Então, terapêutico é tudo aquilo que te promove um bem-estar. Então, pode ser escrita terapêutica, hipnoterapia, né? Hipnoterapêutico, acupuntura, auriculoterapia. Então, todas essas alternativas de cuidado, de processo de caminho para a cura, é terapêutico. Mas psicoterapia tem a ver mais com esse caminhar para a cura, compreendendo a nossa mente, pensando na nossa mente, na nossa psique, né? Na alma. Então, a psicoterapia, ela tem esse lugar de pensar um processo de cura pela mente. E aí a gente fala, ou a gente, enfim, conversa, dialoga, não necessariamente pela voz, né? Mas pela linguagem brasileira de sinais, por exemplo. Mas é um processo de falar de mim, do que habita dentro do meu corpo, da minha mente. Isso é a psicoterapia. Já a análise, ela é um processo é uma intervenção que é feita por psicanalistas, então, pessoas que atuam especificamente na psicanálise. Depois a gente pode pensar sobre isso, mas a psicanálise, ela tem todo um processo de reflexão sobre as obras do Freud, de Lacan, de Melanie Klein e outros autores e autoras que vão pensando aí esse mergulho para dentro do seu inconsciente, de pensar as suas questões da tua história de vida, né? Então, a análise é esse processo de mergulhar dentro de si. A psicoterapia é um processo de procurar a cura, né? Caminhar em direção à cura, pensando as nossas questões, as questões que estão latentes agora ou as questões da nossa vivência desde que a gente era pequeno até agora. Então, a psicoterapia é isso. A análise é feita por psicanalistas, né? Então, psicanalistas estão ali na mediação dessa relação, e terapêutica é toda aquela ação que te encaminha para um processo de cura, que não necessariamente pode ser pela fala, pode ser também por uma ação, como a escrita terapêutica ou a auriculoterapia. Perfeito, Elânia. Essa é a minha próxima pergunta, eu acho que vocês dois vão poder responder, né, e contribuir. E a mim só cabe perguntar mesmo, porque eu não sou nenhuma das duas profissões que são vocês, né? Mas seria o papel do psiquiatra no início desse processo, né? É bom procurar um psiquiatra antes, às vezes, né? Em que caso que entra, assim, a consulta a um psiquiatra antes ou durante, depois, né? Como é que se conversam essas duas profissões aí, que são justamente as de vocês, né? Quer começar, Elânia? Eu posso começar pensando numa coisa interessante, que houve um tempo, né, a gente ainda fica muito nessa reflexão, enquanto psicóloga, que é a questão da psicologia, né? O que te permite acessar a psicoterapia. E o que te permite acessar a psicoterapia, como a gente estava conversando lá no começo, é esse desejo de olhar mais para dentro de si. Isso pode ser de dentro para fora, quando eu digo, não, eu sinto que eu preciso desse momento, e aí eu busco a psicoterapia. Ou de fora para dentro, que é quando eu estou numa situação que alguém vai me dizer, olha, eu acho que você não está muito legal, ou eu acho que a psicoterapia te beneficiaria. Muitas das pessoas que eu atendo vivenciam esse fluxo de, olha, eu estive no psiquiatra e ele me disse que a psicoterapia me beneficiaria. Mas também pode acontecer o contrário. Então, não necessariamente chegar até a psicoterapia
é mediada por essa relação com o psiquiatra, né? E aí, desse lado daqui, enquanto psicóloga, eu digo que a psicoterapia tem que ser um espaço que você pode acessar. A psiquiatria pode mediar essa relação, mas não necessariamente. Então, uma pessoa de livre e espontânea vontade pode ir ali falar, eu acho que eu vou iniciar esse processo. E o contrário também pode acontecer. Dentro da psicoterapia, dizer, olha, a consulta com o psiquiatra, estar com o psiquiatra também pode te beneficiar. Então, eu penso que a gente tem que trabalhar nessa via, né? Da psicoterapia para a psiquiatria ou vice-versa. O importante é a gente não hierarquizar essa relação, pensando sempre no benefício da pessoa que está ali buscando cuidar de si, olhar para dentro de si. Gita, para mim tá perfeita. Tudo que a Elane acabou de dizer faz todo sentido, né? E na experiência que eu tenho, a maior parte das pessoas que vai procurar a psicoterapia ou a psicanálise não passa pelo psiquiatra, né? Muitas vezes vai direto, né, procurar os serviços de um psicoterapeuta, de um psicanalista, ou muitas vezes vai até por indicação de um outro médico, porque a gente acha que todo mundo que tem alguma dificuldade de saúde mental vai para o psiquiatra, né? E no Brasil de hoje, com a realidade que a gente tem, 80% a 90% das pessoas que têm alguma dificuldade de esfera emocional não acabam com o psiquiatra, né? Eles são triados pelo clínico, pelo ginecologista, pelo pediatra, pelo médico mais generalista. E aí, se esse médico está capacitado e consegue perceber que a pessoa tem um sofrimento psíquico, né, ele faz um tremendo benefício, né, para essa pessoa, né, de sugerir, né, o encaminhamento, ou de caminhar para um atendimento em psicoterapia. E isso que a Elane falou é muito interessante. Às vezes, eu trabalho com muitas psicólogas, muitas vezes elas mandam alguns pacientes que elas estão acompanhando há anos, ou que chegaram recentemente e que elas falam, olha, eu estou com a sensação que ele está entrando num quadro de ansiedade generalizada, ou de síndrome do pânico, ou de depressão, tem um sofrimento grande, eu acho que ele se beneficiaria de alguma avaliação. Então, muitas vezes, esse paciente chega no consultório do psiquiatra encaminhado pela psicóloga, e muitas vezes, né, a gente, psiquiatra que recebe o paciente e está tratando clinicamente, está tratando com algum tipo de medicamento, muitas vezes a gente percebe que, assim, só o medicamento não vai dar conta do recado, obviamente, né? Então, se tem aquele espaço, se tem a gente muitas vezes cria junto com o paciente a percepção desse espaço para um processo de psicoterapia, e aí a gente encaminha para um atendimento em psicoterapia, né? Só lembrar que alguns psiquiatras, eles também fazem formações, né? Então, por exemplo, tem psiquiatra que faz psicanálise, tem psiquiatra que faz psicologia analítica, e aí, assim, em geral, eles preferem ou fazer o atendimento clínico ou fazer o atendimento em psicoterapia, psicanálise, né? Dificilmente os psiquiatras fazem as duas coisas com o mesmo paciente, né? Então, normalmente, a gente tenta separar um pouco, embora tenha gente que trabalha com as duas coisas juntas. E, de novo, pensando na realidade do Brasil, né, Fujita, tem lugar que, assim, você vai ter só o psicólogo, né? Tem lugar que você vai ter só o psiquiatra, tem lugar que você vai ter só o pessoal que trabalha com saúde da família, né? E aí a importância dessa atenção em saúde mental, né? Quando a gente pensa fora dos grandes centros urbanos, né? Que todo mundo possa dar continência, que você tenha pessoas que sejam treinadas, né? Para poder ouvir, para poder escutar, para poder ajudar, né? E eventualmente até para poder colocar essa pessoa num barco, se a gente pensar no Amazonas, ou no ônibus, ou em algum outro veículo de transporte, para que, se ela realmente precisa, que ela tenha um atendimento especializado de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, né? Então, acho que é só a minha observação. Nessa próxima aqui, Jairo, vou precisar da sua ajuda, porque a minha pergunta antes da gente conversar era muito mais simples, né? Dá uma geral. Quando a gente começa a ver, né, sobre psicologia, então beleza, estamos falando agora de alguém que caminhou com a gente até aqui e está mais nesse momento de fato começar a procurar, né? E aí começa a vir um monte de coisa, né? Jung, Freud, esse tal... Quando vai conversar com as pessoas, né? Eu faço tal, mas é lacaniano. Lacaniano você precisa ser adequado para você gostar de não sei o quê. Porque encerra com 10 minutos e eu vou embora. Eu ficava ouvindo essas coisas quando eu tava procurando, né? Às vezes eu chego lá, eu falo 15 minutos e o cara me manda embora, porque por hoje é aquilo.
Eu nem lembro se é Jung, se é Lacan, tô só dando um exemplo anedótico aqui. Mas aí a gente teve essa dúvida, aí o Jairo começou a falar, será que a gente fala, né? Um pouquinho, pelo menos para ajudar, né? Ou se não ajudar, se for melhor não, testa no escuro, beleza, a gente não precisa falar disso. E aí o Jairo veio com um monte de linhas aqui, não sei, acho que são linhas, né, que chamam, escolas, não sei, que talvez valesse a pena falar. E aí, Jairo, vou precisar da sua ajuda, que tem um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou aproveitar que você passou a bola para mim, vou passar a bola para a Elaine. Eu acho que de nós três, ela é que melhor pode explicar isso, assim, o que é psicanálise, o que é psicologia analítica, onde entra Jung, Klein, Melanie Klein, Lacan, Freud, psicoterapia dinâmica breve, psicoterapia focal. Eu acho que a Elaine pode dar uma pincelada para a gente, e acho que ela pode falar também uma coisa muito legal, assim, que é a modalidade de terapia. Será que eu vou buscar um processo individual? Se eu tô casado e o relacionamento não tá bem, será que sou eu que tenho que ir? Será que é ela ou será que somos nós dois? Fazer uma terapia de casal? Ou é família? Ou é grupo? Acho que a Elânia pode assumir essa explicação aí pra gente toda. E essa explicação é uma baita responsabilidade, né? Porque dentro da formação de psicóloga, a gente vivencia em 5 anos uma pincelada de várias dessas vertentes, né? Várias dessas linhas de pensamento na psicologia. E aí agora vamos tentar pensar nelas de uma forma bem sucinta, uma forma bem reduzida. Mas a gente tem uma coisa importante para a gente saber, né? Com relação à formação em psicologia no Brasil, para a gente pensar numa questão de interseccionalidade, né? Esse termo interseccionalidade, então, é um termo que tem sido muito pensado, muito falado. Ele é uma produção das intelectuais negras e fala muito da importância da gente interseccionar ao menos 2 questões: raça e gênero. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da nossa sociedade a gente precisa pensar raça e gênero como estrutura, como parte da estrutura social, né, de todo o mundo, assim. Então a questão de raça e a questão de gênero precisa ser pensada em vários âmbitos. E na formação em psicologia não é diferente. Então por que eu estou dizendo isso? Porque não é à toa que a maioria, que as linhas, né, da psicologia mais conhecidas e mais estudadas e mais pensadas e mais divulgadas são linhas formuladas e pensadas por homens brancos e europeus ou norte-americanos, né? Então a gente vai pensar, por exemplo, as 3 linhas, as maiores linhas, né? A gente vai pensar as teorias humanistas, a psicanálise comportamental, cognitivo-comportamental, já falei 4 ao invés de 3, mas vamos pensar aí nessas, né? São formuladas e pensadas por essas pessoas. E aí a gente vai estudando também muito numa base em que invisibiliza as bases teóricas, por exemplo, de produções africanas, latino-americanas. Então eu vou falar dessas conhecidas, mas também vou dar uma pincelada para a gente pensar outras formas de se olhar para a subjetividade humana, né? Então se a gente for pensar lá, eu tô pensando aqui, né? Deixei algumas coisas também já anotadas aqui para eu seguir uma linha que a gente consiga ser compreendida e tudo mais. Então a gente vai pensar. Existe então as abordagens cognitivas, né? Que elas vão pensar na aprendizagem desses comportamentos prejudiciais. Então, se eu tô lá com uma psicóloga, um psicólogo, enfim, que trabalha mais nessa área cognitiva, a gente fala geralmente de terapia cognitivo-comportamental, vai ter um foco muito em como eu estou olhando para os comportamentos prejudiciais de agora, como que isso está me doendo agora, né? Então a linha cognitiva vai pensar um pouco essa questão. Já a psicanálise, por exemplo, né? E aí dentro da psicanálise também tem várias vertentes, né? Então quando você fala de, né, Fujita, você fala de lacaniana, foi lá, ficou 10 minutos na sessão e depois foi embora, como assim? Muitas pessoas dizem, eu não vou pagar psicoterapia para ficar 10 minutos na sessão, né? Se eu tenho direito a 50, porque não é pastel, né? Que a gente vai comprar e aí fala, eu pedi de queijo, como assim você me manda um pastel de vento? Não é assim. Então, dentro de um processo da análise, por exemplo, né, lacaniana ou freudiana, kleiniana, a gente vai pensar que existem aí várias formas de se provocar reflexões sobre si. E uma dessas formas pode ser o corte, né? De dizer, olha, agora isso aqui você vai pensar em casa. E pode ser que isso seja nos 10 primeiros minutos, né? Seja em 10 minutos já está suficiente.
Então é importante a gente pensar que quando a gente está em psicoterapia ou quando está em análise, não é um processo que necessariamente você vai ouvir o que você quer ou vai vivenciar um produto, entre aspas, que você comprou, né? Vai vivenciar aí um processo que vai te beneficiar. E em alguns momentos o melhor benefício é refletir sozinho. Então, dentro da análise, da psicanálise, tem sim essas linhas, né? Que aí são muitas para a gente pensar e tudo mais. Então, tem a cognitivo-comportamental, que a gente vai pensar nesses pensamentos e comportamentos que estão te gerando alguma dor e prejuízo, e o foco é esse. A análise, que é muito mais... Você vai pensar profundamente sobre as suas questões, né? E aí, dentro dessas vertentes, a gente também pode pensar outras vertentes, por exemplo, a terapia analítica junguiana, reichiana, que a gente vai pensar também essa questão bioenergética, pensar o corpo, pensar arquétipos e tudo mais. Eu estou pensando aqui, né, Fujita, que você está falando, você falou, eu fiquei perdido e tal. A ideia é essa mesmo, né, de a gente se perder nesse monte de teoria e de pensar assim, eu estou perdida, então eu vou caminhando aqui para ver o que eu encontro, né, nessas linhas aí todas que estão sendo ditas. E a psicoterapia humanista, ela vai muito pensar que a terapeuta, ou a psicoterapeuta está ali nessa mediação de pensar que você é atuante nessa... Todas as linhas vão pensando isso, mas a humanista, ela vai pensar muito que você tem uma questão para ser resolvida, para ser cuidada ali, e você vai lidar com isso, e eu estou aqui nesse papel de mediação contigo, estou caminhando contigo, né? Então, existem essas linhas grandes, né? Digo grande porque tem maior visibilidade dentro de um processo de psicoterapia. Mas a gente também pode pensar numa psicoterapia decolonial, que aí vai pensar nesses processos de colonização que nós vivemos e como isso faz parte também da nossa subjetividade, desse nosso desejo de ser ou de se parecer com quem nos colonizou. Tem a psicoterapia preta, que aí Lucas Veiga, né, um psicólogo do Rio de Janeiro, também trabalha pensando essas questões. A psicoterapia, a psicologia afrocentrada, pensando também numa questão racial. Então, essas linhas da psicologia, por serem muitas e por ter uma densidade teórica, ter um trabalho aí que é pensar durante muito tempo, se debruçar nesses estudos, elas podem ser muito complicadas para quem está buscando iniciar um processo de olhar para dentro de si. Acho que o ideal nisso tudo é confiar na relação, é entender que, bom, eu não sei qual é a linha, né? Muitas pessoas dizem, eu não sei qual é a linha da minha psicóloga, eu só sei que ela fica me perguntando da infância. Bom, ao invés de cogitar, converse com ela, né, nesse momento, diga, qual é a tua linha, o que essa linha faz, me explica um pouco melhor, né? A melhor forma de compreender qual é a linha teórica que a tua psicóloga tem, é perguntar. E a melhor forma de descobrir qual a linha teórica que é melhor para você é compreender a seguinte questão. Todas as linhas teóricas da psicologia caminham na mesma direção. Seguem caminhos diferentes, fazem percursos diferentes, mas caminham na mesma direção, que é a direção de promover um processo em que você consiga caminhar dentro das suas questões, independente da linha teórica. Legal. Não é falta de educação, então, perguntar para a psicóloga qual que é a sua. De modo algum. Pergunte. Luiz, e é muito legal isso que a Elânia falou, né? Assim, às vezes a linha que o teu terapeuta, a tua terapeuta estão seguindo, assim, talvez seja a questão menos importante, né? Talvez a questão mais importante seja assim, tá funcionando? Eu tô caminhando, né? E eu fico eu fico com o mapa na minha cabeça que você tem duas cidades, assim, uma distante da outra, e você tem 20 caminhos diferentes para ir de um lugar para o outro, ou numa mesma cidade, se você botar lá no teu Waze, no teu GPS, sei lá, você vai ter 20 trajetos possíveis, né? Uns demoram um pouquinho mais, uns têm mais curvas, uns têm mais aclives e declives, outros são mais diretos, enfim, mas todos eles vão te levar para o ponto que você quer, ou podem potencialmente te levar para o ponto que você quer, que é você se relacionar melhor com você mesmo, isso que você tem dentro, né? Isso é muito legal. E outra coisa que a Elânia estava falando,
A gente entrevistou também o Lucas Veiga algumas vezes lá para o UOL também, e é muito legal essa questão, né? Porque não é uma questão que, para a maior parte das pessoas, não é uma questão óbvia, né? Assim, então, a gente tem essas questões estruturantes da nossa sociedade, né? Uma sociedade heteronormativa, cisgênero, feita, né, de cima para baixo, patriarcal, do homem branco, né? Quer dizer, então, assim, muitos dos sofrimentos psíquicos das pessoas, às vezes, tem a ver com essas questões, tem muito mais a ver, às vezes, com questões que estão fora, né, do que questões que estão dentro. Mas o que acontece é que a gente acaba vivendo nesse mundo, né, que é dado para a gente dessa forma, a gente acaba introjetando tanto dessas questões, às vezes a gente demora décadas, né, para entender da onde vem, né, essas dificuldades, essas pressões, essas questões todas, né? E aí uma linha que caminha nesse sentido, né, que assumidamente tem um corpo teórico nesse sentido, né, eu acho que é muito bacana, né? Então isso que a Elânia falou é uma coisa que, assim, não é óbvia para a maior parte das pessoas, e mesmo para os profissionais de saúde mental, né, Elânia? Às vezes é uma coisa que as pessoas nem param para pensar, né? E isso é muito bacana. Eu acho que nessa busca, porque a pessoa começa meio tateando, a chance dela encontrar esse ponto é muito pequeno, né? Porque acho que ele vai topar com essas grandes escolas aí que a Elânia falou, né? Dificilmente vai colocar esse fator como... E é um fator, acho que, né, decisivo, né? Para muita gente, poderia fazer a diferença para começar justamente essa busca, né? Legal. Ô Luiz, só antes da gente passar para a próxima, eu fiquei curioso da Elânia contar para a gente assim, Elânia, tô com sofrimento psicológico, emocional, tô num relacionamento, tô com problemas... Para onde eu vou? Eu faço individual, eu faço em grupo, eu não tenho dinheiro, mas o grupo é mais barato, mas será que eu vou conseguir falar no meio de um monte de gente? Você consegue dar uma pincelada para a gente? O que você acha mais bacana? O que serve para quem? Tem como a gente saber isso? Bom, eu acho que isso é uma questão também que eu fiquei pensando em falar e depois eu falei, gente, vamos lá, né? Vamos pensar em outras coisas também, mas é importante a gente pensar que a psicologia, a psicoterapia, ela tem várias modalidades, e individual é uma delas e a mais conhecida. E aí também tem uma questão relacionada a esse olhar colonizador, olhar colonial, e esse olhar individualista, né, de achar que só a psicoterapia individual é uma possibilidade. Ela é uma possibilidade também, principalmente para aqueles grupos sociais, por exemplo, pessoas negras, pessoas pobres, que muitas vezes têm a sua privacidade não respeitada como um direito humano, né, o direito humano de ser escutada individualmente. Mas não significa que só a psicoterapia individual existe e só a psicoterapia individual é possível. Então, a psicoterapia em grupo, por exemplo, ela não é um atendimento de baseada, né, entre aspas. Não é um atendimento assim, vamos atender o maior número de pessoas de uma vez. A psicoterapia em grupo, ela beneficia cada membro daquele grupo porque coletivamente conseguimos produzir reflexões sobre aquele grupo e também sobre a gente, né? Então, coletivamente, quando eu estou num grupo, não é porque é mais rápido ou mais barato ou é melhor para a psicóloga que está ali atendendo, né? O atendimento em grupo, ele é importante porque o grupo é potente. Viver coletivamente é potente. Nós vivemos coletivamente. Então, estar numa psicoterapia em grupo é potente por causa disso. Mas também existe uma psicoterapia de casal, por exemplo, que aí você está num relacionamento, o sofrimento gerado para ambas as pessoas ali naquele relacionamento é o mesmo sofrimento. Então, se o sofrimento é o mesmo, por que não cuidar dele juntas ou juntos, né? Então, nós podemos buscar a psicoterapia de casal, a psicoterapia em grupo, às vezes a psicoterapia no grupo familiar, então aí é da família, né? E família, lembrando sempre que família não é somente ligada por vínculo consanguíneo. Então, família é alguém que eu tenha vínculo afetivo. Então, eu, a minha companheira, os nossos filhos, enfim, o meu irmão, a minha avó, a minha tia, moramos juntas, temos uma questão, temos um sofrimento familiar ali e queremos cuidar. Então, a psicoterapia para aquele grupo familiar vai ter um foco no cuidado daquele grupo. Claro que ali eu não vou tratar somente das minhas questões individuais, mas como essas questões também refletem naquele grupo. Então, a psicoterapia em grupo que eu não conheço as pessoas, a psicoterapia no meu grupo familiar, que aí são pessoas que eu tenho um vínculo afetivo, né? Afetivo familiar, não necessariamente consanguíneo. A psicoterapia de casal,
e a psicoterapia individual, que aí, por vivermos numa sociedade individualista, é sempre incentivado. Não faz individual, não faz em grupo, não. Sua terapeuta ofereceu em grupo, ela está querendo ganhar mais dinheiro, né? Não é nada disso. O compromisso da psicologia é com o bem-estar. Então, independente de ser em grupo ou individual, o bem-estar é o nosso caminho, é para onde a gente olha, né? É o nosso sul. Nossa cultura acho que olha muito para isso. Se eu vou pagar, eu quero 100% do tempo dedicado a mim, né? Não vou dedicar a outras pessoas. É interessante falar isso porque terapia em grupo, acho que só é conhecido aquela parte mais que os grupos tenham alguma questão em comum muito bem definida, né? Como abuso de substâncias, né? Alguma coisa assim. Mas é possível, então, ter um grupo diverso, né? E ainda assim, né, as pessoas se beneficiarem disso. Acho que é legal, isso é pouco conhecido. E é super interessante, Luiz, uma coisa que a Elânia falou, assim, às vezes você tem insights, né, que são percepções, a gente chama de insight, é um termo que são percepções, né, que você tem no meio do teu processo ali de terapia, em grupo, né, pela relação que você estabelece com os outros membros do grupo. Isso é muito interessante, porque a gente tende a reproduzir padrões, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa possessiva, ciumenta, enfim, né? E aí, assim, às vezes no grupo eu reproduzo rapidamente, né? Em poucas sessões eu já reproduzo esse. E aí, assim, se alguém. E eu não percebo isso, mas se alguém aponta, eu falo assim: não é que eu tô fazendo aqui a mesma coisa que eu faço lá em casa, que é a mesma coisa que eu faço no meu relacionamento, que é a mesma coisa que eu faço com a minha família, no meu trabalho. Nossa! E aí você tem esse insight, e isso, assim, desencadeia uma série de mudanças ou de possibilidades de mudança na tua vida. Então é muito, muito bacana isso que a Elânia falou do grupo, né? Eu acho que realmente muito potente. Perfeito. Elânia, e aí a gente vai para a nossa próxima questão aqui, que é ir para buscar de fato, né? Isso eu acho que a gente fica muito solto, assim, né? E a gente ouve sempre história de gente que faz um périplo, né? Até encontrar. Vai em 15, né? E aí aquela coisa que a gente estava falando antes. Não, você rapidamente percebe quando não é uma pessoa com quem você bateu o santo, né? Mas, assim, precisa passar por 10, 15, ou existe alguma coisa que a gente pode fazer para iniciar essa busca talvez um pouquinho mais acertada aí e não ter que também... Porque às vezes pode até desestimular, né? A pessoa até quer, mas começa a não encontrar nunca. E eu acho bem possível, eu ouço bastante gente que passou por 10, sabe? Eu tive muita sorte que a primeira que eu fui já bateu o santo. Mas eu falei, nossa, talvez se eu tivesse, sabe, começasse... Essa é a 7ª que eu vou, esse é o 8º, cara. Talvez eu falasse, putz, vou esperar. Aí, né, de novo, deixa de procurar. Tem algo que a gente possa fazer ou não? Encara... E aí, acho que só falar isso talvez fortaleça. É isso mesmo, e aí vai. Você sabe que é assim e vai ter que encarar. Ou não, existe algo que possa ajudar. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é que vínculo é aquela coisa que a gente tem facilidade de entender o que é, mas dificuldade de explicar o que é. Eu me vinculei. Se eu te perguntasse agora, Fujita, por que você se vinculou com a pessoa que você está em processo de psicoterapia, você ia dizer, gostei dela, mas gostou como, né? Então, essa coisa do vínculo é uma coisa que você consegue sentir, mas é possível que você não consiga explicar. Então, até você encontrar uma profissional ou um profissional com quem você se vincule, pode ser que seja de primeira, né? Então, nossa, gostei dessa pessoa. Mas pode ser que você tenha uma caminhada longa e buscando outras pessoas. Também cabe sempre pensar se isso de ficar buscando várias pessoas e nunca conseguir encontrar ninguém, também é alguma questão que seja sua, né? Talvez seja uma questão sua, que você também vai tratar, né? Vai buscar cuidar na psicoterapia. Será que estou sendo exigente demais? Será que eu sou desconfiada demais? Será que eu não ligo muito para as minhas questões de subjetividade nesse momento? Será que eu estou me auto-boicotando, né? Então, várias questões podem acontecer. Também pode ser uma responsabilidade sua, porque quando você é parte ativa do seu processo de psicoterapia. Então, se você está nesse processo buscando uma psicóloga ou um psicólogo, não gostei, o quadro dele lá na sala era roxo, não gostei. Será que você não está nesse processo de auto-boicote? Mas essa é a primeira questão para a gente pensar. A segunda questão é entender que
você também tem alguns critérios aí na hora de buscar psicoterapia. Então, por exemplo, eu moro na zona sul da cidade de São Paulo e nós sabemos a dificuldade de locomoção pela cidade. Se eu encontrar uma psicóloga que vai me atender lá na zona leste, isso para mim é possível nesse momento? Se é possível, tudo bem. Se eu me vinculei com ela e isso é possível, tá ótimo. Mas tem gente que diz, olha, eu não consigo atravessar a cidade e isso vai ser um fator que vai dificultar o meu processo de psicoterapia. Cabe pensar também em buscar uma profissional que seja numa região mais próxima ou dialogar com a psicóloga que você gostou, né? Às vezes você gostou, você foi na primeira consulta lá do outro lado da sua cidade e aí você diz, gostei tanto dela, mas ela é tão longe. Converse, dialogue, né? A relação de psicoterapia, ela tem que ser uma relação de genuína, tem que ser uma relação genuína. Então tem que ser com alguém que você consiga estabelecer esse vínculo, e vínculo é processo, né? Acho que gostar, bater o santo, como você disse, é uma questão que acontece ali na hora, mas o fortalecimento desse vínculo na psicoterapia, ele é processual. Então vale muito, eu não vou falar que vale a pena, porque não é uma pena cuidar de si, né? Cuidar de si é um benefício e não uma penalidade. Mas vale muito você dialogar com a pessoa com quem você quer estabelecer esse vínculo e sim, pode acontecer de você buscar 10. Aí quando chegar na 10ª, você pensa, o que será que está acontecendo que eu estou na 10ª pessoa e ainda não vinculei? O que é de responsabilidade minha e o que é dessas profissionais, né? Então é uma via de lá para cá, daqui para lá também para pensar. Só antes de eu passar para o Jairo, desculpa, Jairo, então, mas a busca em si, então você diria que é como a gente procura, sei lá, um médico que a gente não conhece. Bota no Google ali, uma região que me seja acessível e vou lá e tento, né? Não tem muito segredo nessa parte. Eu posso, por exemplo, buscar tem gente que busca, né? No Instagram, procura um perfil de psicólogo que se identifica, no Facebook, nas redes sociais, né? Procura nas redes sociais, procura em sites, tem pessoas que vão ser atendidas pelo convênio aí buscam a partir do convênio profissional ou pedem indicação de amigos, amigas e amigas que estão em processo de psicoterapia e não, a psicóloga que está atendendo meu amigo, eu não gostaria de ser atendida por ela, mas ela pode indicar alguém também. Ela pode dizer, olha, eu não vou te atender, já estou num processo aqui, mas posso te indicar uma profissional. No fim das contas, é uma busca por um processo de autocuidado. E quando trata-se de mim mesma, né, quando trata-se da gente, a gente tem que ter cuidado. Então, quando você vai procurar, você entende que isso também é um processo de busca. Buscar por uma psicóloga, um psicólogo, para começar esse processo de psicoterapia, também já é terapêutico, né? Você debruçar-se numa pesquisa para você mesmo já é terapêutico. Então, é super tranquilo. Eu vou usar essa palavra, eu não gosto muito não, mas é normal, é natural a gente não encontrar de primeira, mas também é natural que aconteça de primeira. O importante é você estar focada em entender que a busca por uma profissional para te atender, ela é um processo e cada pessoa vai viver um processo diferente. O seu processo foi já na primeira, né? O de outras pessoas pode levar um tempo e está tudo bem. O tempo do relógio não é o tempo da minha subjetividade, isso tem que ficar muito nítido para nós, né? Luiz, essa última fala da Elaine, tá engraçado esse papo, que eu vou resgatando coisas da minha infância psicoterapêutica. Tá terapêutico também a conversa. Tô tendo vários insights. Mas isso que a Elaine falou da história do deslocamento, né? Assim, São Paulo tem uma questão, né? Assim, eu hoje não moro em São Paulo, moro em Florianópolis e tal. Aqui as coisas... o trânsito é horrível também, mas enfim, as coisas são mais perto, ou podem ser mais perto, né? Mas eu lembro que em São Paulo, quando eu comecei a fazer as minhas psicoterapias, eu escolhia sempre as minhas primeiras escolhas, era gente que era... Normalmente, o consultório era muito longe de onde eu estava ou de onde eu morava, né? E aí eu ficava perguntando, gente, mas por que eu fico 40, 50 minutos? E aí eu me dei conta que, na verdade, o meu processo de psicoterapia tinha 3 horas, porque eu saía de casa já pensando o que eu ia falar, como eu estava me sentindo. Eu já começava o processo antes, aí fazia o processo lá na sessão, e depois, para voltar para o trabalho, para casa, eu ia metabolizando aquilo. Eu tinha quase 3 horas ou 2 horas e meia, era um processo estendido, né? Porque eu fico pensando assim, se eu pegasse o elevador e descesse no andar de baixo,
talvez eu não tivesse esse tempo de metabolização. Então, eu achei legal isso que a Elânia falou. E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar, né? Por exemplo, quando eu fui fazer minhas primeiras psicoterapias, eu era duro, eu não tinha dinheiro, né? Eu era aluno da faculdade de medicina, não dava para trabalhar, ou a gente tinha uns bicos, mas não dava para ganhar muito dinheiro. Psicoterapia já era um processo, assim, na época, que já era relativamente elitizado, caro e tal, né? Então, muitas vezes, o critério para a escolha também tinha a ver, e acho que hoje tem muito a ver com quanto eu tenho nesse momento para investir nesse processo. E acho legal a gente lembrar, e a gente vive num país muito pobre, né? Que tem muita gente que não tem dinheiro nem para comer, né? Quanto mais a gente pensar em psicoterapia, né? Então, justamente essas camadas mais fragilizadas socialmente na nossa sociedade, as pessoas mais excluídas socialmente, muitas vezes são as que mais estão precisando de um processo de fortalecimento, de um processo de psicoterapia, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar assim que tem, a Elânia pode até falar um pouquinho sobre isso, tem uma série de instituições que oferecem processos de psicoterapia gratuitos ou com valor simbólico. Na rede pública a gente tem também psicoterapia, embora eu tenho a percepção, a sensação de que como na questão da saúde física, muitas vezes a gente não consegue, né, dar a demanda de todo mundo que precisaria, né, as filas são grandes. Lembrar que, às vezes, faculdades de medicina, cursos de formação, oferecem também psicoterapias com os alunos e com as pessoas que estão em formação. Ah, mas eu vou fazer psicoterapia com um aluno de psicologia que está no 3º ano, mas esse cara está sob supervisão, né? Esse cara também está num processo de aprendizado, né? E, de repente, vocês podem construir juntos. Então, de lembrar que também tem essa questão, né? Outro dia eu encaminhei um paciente, ele pediu uma indicação de um psicoterapeuta, tal, eu encaminhei e tal, eu dei uma sugestão, e aí, assim, ele voltou para mim, assim, com o cabelo em pé, e falou assim, mas o psicoterapeuta que você me encaminhou cobra R$1.000 uma sessão, R$1.100 uma sessão. Eu falei, de fato, assim, né? Se você vai pensar em uma sessão semanal, quem pode pagar R$4.000, R$5.000 por mês hoje, né? Ainda mais no momento que a gente vive de crise, situação econômica ainda mais difícil. Então, esse fator econômico é muito importante, né? E aí eu acho que seria muito legal que a gente tivesse mais possibilidades de acesso para mais gente, né? Bom, Elânia, foi só 2 reflexões que eu fiz em função dessa última fala da Elânia, mas se ela quiser complementar, fica à vontade, Elânia. Bom, eu fiquei pensando muito nessas questões de estrutura, né? Que quando a gente fala de uma questão estrutural de raça, gênero e classe, a gente não pode esquecer que esse processo de busca pela psicoterapia, ele já é um ganho para nós, porque muitas pessoas aprendem desde pequenas, inclusive em regiões periféricas do Brasil, né, das cidades, aprende desde pequena que pobre não sente isso, que terapia é lavar uma louça, buscar um trabalho. Então, buscar a psicoterapia já é um processo de deselitização, de olhar para a saúde mental enquanto algo que é necessário para todo mundo, é um direito humano ter uma saúde mental, né? Ser saudável mentalmente, fisicamente, enfim, né? Integralmente, como diz o SUS, né? Uma saúde integral. E aí a gente precisa entender que se eu tive esse start de olhar para mim, cuidar de mim, eu preciso também entender que, devido a uma questão de classe na nossa sociedade, a psicoterapia ainda assim é muito elitizada. Mas existe, como o Jair falou, as clínicas escola, que os estudantes e as estudantes estão muito ali interessadas e mergulhadas em fazer, sempre, né? Quem é estudante, quem não é, interessados em fazer o melhor naquele processo. E está em supervisão. Estão em supervisão constante de seus professores e professoras que têm um acúmulo, que têm uma caminhada aí, né? Então, acho que é importante a gente pensar em iniciativas. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem a AMA Psique, o Instituto Sede Sapiência, aqui em São Paulo tem essas possibilidades também para pensar. Tem a Perifanálise, que aí são psicólogos, psicólogas e analistas que são periféricos e que atuam na periferia, também falando sobre a importância de cuidar da saúde mental e fazendo com que esse processo seja um processo realmente acessível para as pessoas, né? Seja um processo que contribua para uma saúde integral. Então,
vale muito a gente pesquisar também sobre iniciativas de psicólogas e psicólogos que estão contribuindo para esse movimento de deselitização da psicologia. Luiz, deixa eu só fazer 2 comentários também que eu acho super legais. Lembrar que a gente está numa pandemia e que, assim, muitos psicólogos estão fazendo atendimento online, né? Que é muito legal, né? Assim, mas e aí, como fica o presencial, olho no olho, sentir a presença, né, do terapeuta do teu lado e tal? Em condições normais de temperatura e pressão, ia ser ótimo que todo mundo pudesse ter esse contato. Mas eu acho que a gente está tendo um aprendizado muito grande, né? Existem plataformas que estão oferecendo, que se organizaram em função da pandemia, que estão oferecendo serviço gratuito para as pessoas, atendimentos gratuitos, por conta dessas demandas de saúde mental que aumentaram, né, por conta do isolamento, as mudanças de rotina, as incertezas, os medos. Então, muito legal lembrar que tem isso e que possivelmente, né, eu acho que a gente vai ter um aprendizado que isso vai ser usado mais para frente também quando a pandemia acabar, né? A gente falou de áreas remotas, de áreas que de repente não tem um psicólogo a menos de 1.000, 2.000 quilômetros. Então, de repente, assim, a gente poder ter esse recurso, poder ter um acesso num posto de saúde, de uma internet por rádio, enfim, mas que as pessoas tenham horários também que elas vão, que elas busquem, né? Então, acho que são desenhos possíveis para um futuro que vai chegar, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante. E só contar, tem alguns países que têm uma iniciativa de saúde pública que eu acho que é muito legal, e a gente começa a ver isso agora. Bom, quando a gente passou na escola, né, eu, você, acho que a Ilânia é bem mais nova que a gente, passou mais recentemente na escola, né? Então talvez já tenha tido uma mudança de percepção um pouquinho diferente, mas hoje está se discutindo o tal do BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e aí um dos projetos novos aí para o ensino médio é uma disciplina que chama Projeto de Vida, né? E aí nessa disciplina, a ideia é que você discuta com os alunos de uma maneira multidisciplinar como as questões emocionais, esse é um dos aspectos, como as questões emocionais interferem, né, nas tuas escolhas, na tua vida, em como você está se sentindo. Então é um olhar para dentro, perceber isso que o pessoal chama muito de habilidades socioemocionais, competências socioemocionais. Então tem um olhar para isso que acho que pode melhorar, talvez, se a gente conseguir implementar isso, né? Porque uma coisa é o que está na lei, né? Outra coisa é a gente conseguir implementar. Se a gente consegue implementar isso, talvez a gente consiga ter para as próximas gerações um lidar melhor com o emocional. Isso talvez impacte até numa maior possibilidade de atendimentos, né, psicológicos, né? E de processo que se encaminha de uma maneira mais natural. E tem alguns países também que fazem uma coisa muito legal, que é uma formação de agentes comunitários que são formados dentro das escolas e nas comunidades para dar atenção e suporte emocional para as pessoas que estão em sofrimento. Seria quase um pré-atendimento, né? Quase como se a gente tivesse um agente de saúde que fosse alguém da comunidade, mas sabe aquela pessoa assim que já fala com todo mundo, que já convida todo mundo para tomar um bolinho, vai comer um bolinho, tomar um café, que pergunta como que você está. E aí você dá uma formação para essas pessoas, ou aquele aluno que é popular, que fala com todo mundo e tal, e aí você pega essas pessoas, você trabalha com elas, faz uma formação com elas, né, para que elas possam, de repente, dar um primeiro atendimento, né, e, eventualmente, que elas sejam as pontes, né, para essa pessoa que está sofrendo e o profissional de saúde mental. É tipo uma estratégia saúde da família voltado para a saúde mental, assim, exatamente. Né? E é interessante que essa área de saúde mental, ela causa, assim, uns problemas tão penetrantes, assim, né, muita gente sofre com isso. E muitas vezes as saídas de políticas que a gente vê geralmente não são de alto custo, né? São muito, muito eficazes, mas não são custosas, né? Mas não são aplicadas, né? Elane, a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Eu queria fazer umas perguntas são bem básicas, mas que eu acho que são dúvidas comuns. Existe alguma diferença, assim, de homem é melhor fazer com mulher é melhor fazer com mulher também, com homem, ou aí a medida é a própria pessoa mesmo, com quem ela se sente à vontade, isso é indiferente? Tem gente que sempre fala, não, acho que a gente ouve, assim, né, quando as pessoas conversam sobre isso, todo homem prefere fazer com mulher. A impressão que eu tenho é essa, né? Tem alguma coisa aí que se leva em conta, ou isso é tudo indiferente e vai da pessoa mesmo?
Bom, acho que você pergunta e responde, e isso é maravilhoso, porque depende muito da pessoa, né? Vai de pessoa para pessoa. É claro que a gente tem sempre que pensar que se a pessoa escolheu naquele momento, se ela diz, eu me sinto mais à vontade estando num processo de psicoterapia com uma mulher, a gente precisa compreender e respeitar o desejo dessa pessoa, respeitar o desejo do sujeito. Não dá também para eu virar e falar, né? Porque muitas vezes isso acontece, isso é muito perigoso, de alguém menosprezar, de banalizar o desejo da pessoa que está em psicoterapia. Então a pessoa diz, eu quero ser atendida por uma mulher. Daqui a pouco você vai querer um psicólogo corintiano, né? Não é isso, não se trata disso. Não é assim, eu quero uma psicóloga que seja parecida comigo em tudo, né? Não, mas eu entendo que na minha história de vida me sinto mais à vontade com uma psicóloga mulher, por exemplo. Então nós vivemos num país extremamente machista, patriarcal. Se uma mulher diz, eu não me sinto bem fechada numa sala com um homem, a gente pode até dizer, bom, então isso é uma questão que você pode trabalhar, mas aí ela precisa trabalhar essa questão nesse momento com um homem dentro da sala, será que isso não vai atrapalhar o processo dela? Então, acho que é muito individual, não existe uma fórmula assim de mulheres fazem psicoterapia somente com mulheres ou somente com homens, pessoas negras somente com pessoas negras ou pessoas brancas, vai da pessoa. Se ela é uma pessoa negra e quer fazer psicoterapia, quer entrar no processo de psicoterapia com uma pessoa negra, por que não? Porque durante muito tempo na vida dela, na história dela, talvez ela nunca conseguiu ter essa identificação e essa possibilidade de escolha, né? Então, da mesma forma que a gente tem liberdade para dizer, não gostei dessa psicóloga, vou procurar uma outra, a gente também precisa ter liberdade para dizer, eu não me sinto à vontade com pessoas X, vou procurar pessoas Y, e está tudo bem, porque a sua subjetividade, isso é valioso e tem que ser valioso para você. Inclusive, dizer, né, e validar que aquela pessoa tem o direito de escolha também é terapêutico para ela, né? Que a demanda dela faz sentido. O que ela busca faz sentido, não é menosprezado. Jairo, tem alguma questão aí para a gente finalizar? Eu só tive mais um insight. A Elânia fala que nós temos insight. Vocês sabem que eu sou um homem do século passado, né? Então, assim, para mim, esse começo de processo de terapia, de psicanálise e tal, eu tive uma tremenda dificuldade de falar assim, nossa, eu nunca vou fazer terapia com homem, nunca vou fazer terapia com homem. Então, todos os meus primeiros processos de terapia foram com mulheres. Aí, um momento eu cheguei e falei, mas por que eu tenho essa posição? Na verdade, assim, acho que tinha uma coisa a ver com essa questão da masculinidade, que assim, como eu vou falar das minhas dificuldades, das minhas fragilidades, das minhas indecisões, das minhas incertezas com outro homem? Era quase admitir, nesse meu olhar essa mudança, essa virada, era quase admitir assim, é fraqueza e tal. E aí, assim, depois de alguns processos, e foram ótimos, né? Não estou falando que não foram excelentes os processos que eu fiz com 3 ou 4 terapeutas mulheres, eu falei, poxa, acho que agora chegou a hora de eu trabalhar essa questão, que foi o que a Elânia falou, né? Assim, você não precisa resolver tudo na mesma baseada, né? Vamos aos poucos, né? E aí eu procurei um terapeuta homem, e foi muito legal o processo, assim, foi muito rico, porque eu trabalhei algumas outras coisas que eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar nas terapias anteriores, e me sentindo super à vontade para fazer isso. Então, também para mim foi uma coisa muito, muito, muito bacana, assim, né? Acho que inspirado pelo que a Elânia falou. Legal, gente. Eu tenho a minha última agora, de fato, mais ou menos como é entre homem ou mulher, que surgiu aqui no decorrer. Existe alguma restrição, Elânia, para fazer, no caso, por exemplo, de um marido e mulher, ou uma pessoa com seu companheiro, as duas pessoas fazerem com a mesma terapeuta? Isso eu já ouvi também que pode ter alguma coisa que não seja legal. Existe alguma coisa em relação a isso? Bom, tem uma coisa importante para a gente saber, que é a diferença entre a psicoterapia de casal, né, que aí os dois estão ao mesmo tempo em acompanhamento com a mesma pessoa, né, e a psicoterapia que eu faço, então, terapia com a Elânia na segunda e o meu marido faz na terça, o meu filho faz na quarta, tudo com a Elânia. O que acontece é que isso pode prejudicar, isso prejudica a relação. Porque ainda que eu diga lá, eu vou escutar você e entender a sua demanda, naquele momento a pessoa me conta de um sofrimento
que ela tem com um conflito familiar, por exemplo, e no dia seguinte eu vou ouvir aquele mesmo conflito, só que um outro ponto de vista. Só que eu já sei do conflito. Então, isso pode prejudicar a relação, prejudicar um processo de reflexão. Fica muito misturada, as histórias ficam misturadas, né? Corre o risco, mesmo que eu tenha um compromisso ético, e inclusive um dos nossos compromissos éticos é entender que a gente vai fazer processos que não vão fragilizar mais aquela pessoa, né? Mas imagina, você está fazendo psicoterapia e a pessoa com quem você se relaciona afetivamente, amorosamente, está fazendo com a mesma terapeuta. Aí, num dado momento, você vai virar e falar para a terapeuta, né? Você está rindo do quê? Ela já te contou? Ele já te contou? Você já sabe disso aí, né? Que está acontecendo. Quem que você acha que está certo? Então, para não ter esse risco, né? Para não ter essa interferência, para não gerar uma relação... Tudo que fragiliza a relação terapêutica não é boa, não é bom, né? Não é bom entrar numa relação que vai estar fragilizada, que já está fadada à fragilização. Então, o importante é, eu tenho a psicóloga que me acompanha, minha companheira tem a psicóloga que a acompanha, ela vive os processos dela, eu vivo os meus processos, e não tem essa coisa de, ela já te contou isso, né? Ela contou que a gente brigou semana passada, né? Ou de falar, em algum momento, né, não sei se aconteceu com vocês, mas em algum momento na psicoterapia, quando a gente está num processo de psicoterapia, a gente está numa briga com um familiar ou com um amigo e tal, e fala assim, a minha terapeuta falou que eu sou assim mesmo, a minha terapeuta, eu estou trabalhando isso com ela, né? Imagina dizer isso e para a pessoa que está com a mesma terapeuta que você falar, pois ela não me disse isso não, o que ela me disse foi outra coisa. Então, dá um bololô, um embolo no meio de campo que é melhor não ter, né? Então, essa relação precisa ser genuína, precisa caminhar para o fortalecimento. E estar em acompanhamento com uma pessoa que está acompanhando outros membros da sua família ou amigas e amigos é complicado porque fragiliza. A mesma coisa é se a psicóloga tem um vínculo de amizade com um amigo em comum, né? Uhum. Então, isso também pode fragilizar a relação. A relação na psicoterapia tem que ser de fortalecimento. E esses são aspectos que fragilizam. Eu queria só chamar a atenção aqui, eu falei da perifanálise, Ama Psique, que são iniciativas muito importantes para pensar a saúde mental, e eu não posso deixar de falar da Roda Terapêutica das Pretas, que também é formada por um grupo de psicólogas pretas que trabalham também nesse processo de cuidado das fragilizações de mulheres negras, sobretudo mulheres negras periféricas aqui na cidade de São Paulo. Então, saudar também as companheiras de profissão. Você tem aí, eu até ia pedir para você deixar como recado final, Elânia, você tem uma listinha na cabeça para as pessoas que forem procurar, se colocar esse termo, você vai encontrar alguém mais nessa linha que pode ser importante para quem está ouvindo? Olha, eu não sei se eu tenho um termo específico para você colocar lá no site de busca, na rede social, né? Mas eu indico como um SUL, né? Como uma forma de a gente buscar uma psicoterapia acolhedora, comprometida. Então, a psicologia tem esse compromisso ético com os direitos humanos, né? Então, a gente não pode negar que a psicologia tem um compromisso social e político também. Mas eu indico fortemente que procurem saber mais sobre a Roda Terapêutica das Pretas, a perifanálise, o abordar espaço terapêutico, buscar saber intervenções e ações que a Ama Psique, com 2 M's, né? Ama Psique também tem feito muitas ações, muitas reflexões sobre as relações raciais e sobre a psicologia. Então, afluir psico também é importante, né, dentro do nosso processo de pensar a psicologia. Acho que procurando por esses termos, você vai encontrar Instagram, Facebook, redes sociais, formas de contatar esses grupos e não necessariamente ser atendido por alguém de lá, mas de buscar indicações. Acho que é um bom início, né, para ampliar a sua rede também de apoio e cuidado à saúde mental. Legal. Jairo, muito obrigado por ter participado. Quer deixar uma mensagem final? Teve mais um insight? Não, chega de insight. Mas, só falar isso que, assim, se a gente fosse pensar na busca do terapeuta há 20 ou 30 anos, você tinha muito poucas informações, a não ser as recomendações ou as indicações dos seus amigos, dos seus colegas, de outros profissionais e tal. E hoje isso que a Lânia fala é muito legal. Você tem as redes sociais,
que a gente pode ir atrás dos grupos de interesse, a gente pode checar a produção desses grupos, se você realmente não consegue ser atendido dentro desse grupo, mas de repente uma indicação, porque o grupo está em outra cidade, mas de repente eles têm conexões, pontes com pessoas de outra cidade. Lembrar que hoje, de novo, com a questão online, você pode fazer terapia online com pessoas que estão em cidades diferentes em países, né? Então, de você articular, da mesma forma que a gente tem que buscar desmanchar as fake news, né? E aí a gente faz checagem, é muito importante na hora da busca de um profissional que você faça checagens também, cruzamentos, né? Busca alguém que se encaixa no teu perfil e faz uma tentativa, né? Se não der certo, passa para a próxima e como a Elaine falou super bem durante esse nosso papo hoje aí. Acho que esse é o caminho. Legal. Muito obrigado, Luiz. Você, Elânia. Obrigada, e super obrigado, Elânia, agradeço também. Demais. Obrigada, gente. Agradeço demais o convite, o papo, os insights que a gente teve aqui, né? E Jairo, muito obrigado pela parceria, pelo cuidado. Fujita, muito obrigada também. E papo muito importante, porque cuidar da saúde mental é uma questão importante, sobretudo agora que a gente está vivendo aí um momento de pandemia e a necessidade do isolamento social traz algumas fragilizações também. É muito importante essa conversa, principalmente no Setembro Amarelo também, para pensar o fortalecimento da nossa saúde e caminhar tendo, como diz uma cantora chamada Naira Laís, ter fartura de vida. É isso. Obrigada. Aí. Beijão. Obrigado, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Eu gosto muito quando a gente sai do universo da medicina, né, da psiquiatria, e começa a falar um pouco mais, porque eu acho que saúde mental tem disso, né, se beneficia muito, muito dessas outras áreas. Às vezes até prescinde, né, da parte da psiquiatria. Então, para quem gosta, geralmente quem faz terapia são pessoas muito engajadas, né? Estimulam os outros a fazer. Então, eu também, né? Peço a vocês que indiquem aí para quem pode estar nesse momento, talvez pensando em fazer. Acho que esse episódio pode ter ajudado muito. E quem quiser, né? Enviar pautas, estamos aí muito abertos para esse campo aí que não é da pura psiquiatria, dos transtornos, né? Falar um pouquinho mais dessa parte da psicologia, que pra gente é muito, muito valiosa. Um abraço, até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.